item 20.5, que trata da instalação, projeto de instalação. O início do prontuário será dedicado aos documentos gerados na fase de projeto, conforme preconiza o item 20.5.2, que fala que no projeto das instalações classe 1, 2 e 3, devem constar, no mínimo, e em língua portuguesa, aí eu vou falar o que precisa constar dentro desse projeto, ok? Primeiro ponto, esse item 20.5.2, que vamos destrinchar aqui no volume 1, Tiago, ele existe seis alíneas. Ele vai da linha A à linha F. Cada linha dessa trata de uma determinada situação que precisa ser contemplada dentro desse volume, dentro dessa exigência do projeto da instalação. Primeira situação, nessa linha A, ela é subdividida em 3 situações. Primeiro, descrição das instalações. Isso aqui vamos ter que preparar um documento. Aí aqui sim, pode ser uma planilha Excel e deve ser, e também o Word, você quem sabe, certo? Então, primeiro ponto dessa linha A é a gente definir a descrição das instalações. Depois vamos definir a descrição dos processos. E, por último, vamos ter o manual de operações. O objetivo desse item é identificar as etapas de operação da empresa, como a extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação dos inflamáveis ou líquidos combustíveis, considerando as atividades, os equipamentos e os sistemas utilizados para exercê-las. A norma visa a identificar os riscos e se as medidas de proteção à segurança, saúde e meio ambiente estão adequadas a todas as atividades da instalação. Então, vamos descrever as instalações, vamos falar dos processos e, por fim, do manual de operações, certo? Iniciando aqui na descrição das instalações, como isso é feito? Deve ser realizada uma descrição simples de que compõe a empresa e suas facilidades, serviço que oferece, que equipamentos dispõe, etc. Então, um exemplo aqui bem prático de uma descrição. Isso não seria propriamente lá da engenharia civil um memorial descritivo, certo? Seria uma coisa bem mais simples, bem mais prática de ser feito. Então, por exemplo, um posto de combustível, um prédio do escritório contendo 2 salas, um banheiro, depósito, loja de conveniência, pista com as bombas de abastecimento e filtro de diesel, prédio para troca de óleo, lava-rápido, sistema de drenagem de água oleosa, com canaleta, sistema de contenção dos produtos, caixa separador. Então, isso aqui é uma descrição das instalações de forma bem sucinta. Isso aqui, geralmente, a gente faz, existe já as planilhas, e até, Tiago, eu tenho até esses modelos de planilha bem completos. Eu botei só um retrato aqui, um recorte, coloquei só um recorte aqui da planilha, mas eu tenho essas planilhas depois, se algum dos seus públicos quiser, eu posso enviar para você essa planilha completa, certo? Aqui só estão os recortes. Então, um exemplo aqui da descrição das instalações, a gente pega, por exemplo, um setor da instalação, pista de abastecimento, aí lá vamos ver os equipamentos, tipo de equipamento, quantidade, o produto que ele faz, tudo isso é uma descrição das instalações. Aí, por exemplo, equipamento, bomba, o tipo da bomba, se ela é simples, se ela é dupla, se ela é quadrupla, sextupla. Então, cada tipo de bomba, a quantidade que tem naquela pista de abastecimento, qual o produto que ela vende, equipamento filtro, qual o tipo de filtro, se é um filtro prensa, quantidade, o tipo que ele trabalha, no caso o filtro de diesel, ele trabalha com óleo diesel. A unidade calibradora, que isso aí é aquele famoso calibrador, aferidor, que é um balde de 20 litros, que tem tipo um funil em cima, onde vai fazer a aferição da bomba, para saber se aquela bomba está realmente medindo a quantidade correta, né? Esses aferidores, isso tem que estar à disposição do público e cada consumidor que chegar em um posto de combustível, por exemplo, e desconfiar que aquele combustível que foi colocado no seu tanque não foi o suficiente, você acha que não foi a quantidade correta, você pode exigir na hora que o posto tire uma aferição daquela bomba e lá você vai ver se vai estar realmente no nível, se vai estar abaixo ou acima, ok?
Lembrando que, às vezes, pessoal, essa aferição, ela dá uma oscilação que é de 60 ml a 100 ml, mais ou menos, que é permitida. Mas tudo isso está dentro do contexto, ok? Isso aí são as descrições das instalações. Agora vamos falar dos processos, certo? Tudo isso ainda dentro do volume 1, processo através do manual de operação. Aí vamos falar dos processos. Processo é um conjunto de atividades interligadas que ocorre em um período de tempo e que produzem resultado. Continuando o exemplo do posto de combustível, podemos descrever os seguintes processos. Então, atividade de abastecimento, recebimento de caminhão-tanque ou GNV, aferição das bombas, monitoramento dos tanques, lavagem de veículos, troca de óleo, controle de... Isso aí, pessoal, são os processos que são executados dentro de um posto, ok? Precisamos fazer uma planilhazinha, destrinchar tudo isso aqui e anexar junto lá do nosso volume 1, certo? Por exemplo, aqui uma descrição do processo. Eu descrevi aqui, só a título de exemplo, isso aqui. Existem N processos, vários processos dentro de um post, mas aqui eu deixei só a título de exemplo. Por exemplo, recebimento de caminhão-tanque com combustíveis líquidos. Então, produto recebido e armazenado. Aí, que produto? Gasolina. Quantas vezes por mês, em média, chega aquele produto lá no posto? Então, digamos, por mês chega 8 carregamentos de gasolina. Qual o volume médio que você recebe? Vamos estar aqui, está aqui em 20 metros cúbicos, está em metro cúbico, então aqui 20 mil litros. Qual o tempo que você leva para fazer o descarregamento desse combustível? Está aqui 20 minutos. Então, isso aí são os processos que a gente faz. Aí preenche essa planilha aí, quantidade de trabalhadores envolvidos, a descarga feita diretamente nas bocas dos tanques, sim ou não, descarga centralizada. Isso aqui é uma parte mais burocrática do posto, mas são informações do processo que você vai juntando e vai organizando. Para, no final, ter o manual de operações. Quando você organiza tudo isso, você consegue montar robustamente um manual de operações, que nada mais é do que as informações que você precisa seguir para poder o posto funcionar de forma correta. É quando você, por exemplo, compra uma impressora nova, quando você compra sei lá, uma máquina de lavar, não vê um manual como você operar aquele equipamento. Então, isso aqui, esse manual de operação que é exigido dentro desse item 20.5, 20.5.2, a linha A, nada mais é do que isso. Você organizar, determinar como vai ser seguido tudo, para que aquilo fique tipo um protocolo, onde todo mundo que está trabalhando naquele ambiente saibam como deve ser para executar suas atividades. Okay? Então, o Manual de Operações da empresa tem o objetivo de garantir que a operação está sendo realizada seguindo os procedimentos pré-estabelecidos, ou seja, estabelecido antes, com a preocupação e cuidados com a segurança e saúde dos trabalhadores. Podemos observar que a preocupação foi com o projeto e execução da obra. Agora, o foco da norma é no cotidiano dos trabalhadores, né? Todas as informações devem ser arquivadas no volume 1. Isso aqui são parâmetros que a gente cria, Tiago, que a gente monta, mas que, assim, não é regra, tá? Cada qual pode organizar a sua forma. Isso aqui, desde lá de 2012, quando eu iniciei, e veio até uma orientação da ANP, do Sem Combustíveis, a gente tinha todo esse parâmetro. Então, eu peguei daquela época e continuei usando. Mas se alguém quiser alterar, fazer de forma diferente, contanto que contemple as exigências. Isso aí não tem, cada um está livre de fazer da sua forma. Então, só voltar aqui, vocês perceberam que a linha A foi a maior, porque nós tivemos descrição das instalações, tivemos descrição dos processos e o manual. Agora vamos para a linha B, que fala da planta geral da locação das instalações, tá certo? Deve ser arquivada no volume 1 a planta de situação ou planta de locação da empresa, mostrando todo o terreno e suas divisas,
com os vizinhos e as vias públicas, indicando as distâncias, a identificação, seus fluxos, bem como as áreas de movimento de fluxo aos limites do proprietário e as vias. Isso aí, pessoal, se a sua empresa, aí é onde começa a ter a obrigatoriedade de um profissional legalmente habilitado para elaborar o documento. Geralmente, principalmente as edificações novas, né, já nascem com essa documentação, mas esses postos antigos aí, que não foi feito, não tem essa planta, ou já foi extraviado, ou lá na prefeitura, onde deu entrada para tirar o alvará de funcionamento, foi extraviado. Então, quando não existir essa planta, há necessidade de se contratar um profissional legalmente habilitado, no caso aí o engenheiro civil, para elaborar esse projeto, para a gente poder cumprir esse item, essa linha B do item 20.5. Se a empresa não tiver, não tem para onde, tem que contratar um engenheiro para elaborar esse documento e na elaboração dele, ele emitir também a ART, né, a anotação de responsabilidade técnica. Aqui coloquei 2 exemplos aqui mais para vocês terem uma noção. Quando estamos falando de planta de situação, é uma planta que mostra o quarteirão tudo e mostra o lote, o terreno onde está aquele empreendimento, né? Aquela empresa. E nessa planta de situação, vai as medidas do terreno, vai algumas informações, certo? Quando estamos falando de planta de locação, já é uma planta mais voltada para o que está dentro do lote, dentro do terreno. Então, a planta de locação, nós podemos ver aqui onde estão as ilhas, o local onde os carros encostam para estacionar. Essa parte pontilhada aqui seria a coberta do posto. Aqui, essa região aqui, o escritório. Aqui já seria a parte dos tanques. Então, isso aí é uma planta de locação, onde está locado dentro do terreno cada ponto. Esses 2 documentos aí, se a empresa não tiver, tem que contratar um engenheiro para cumprir essa determinação. Isso está lá no item 20.5.2, na linha B. Agora, a linha C, que trata da característica e informações de segurança, saúde e meio ambiente relativo aos inflamáveis e líquidos combustíveis, constantes nas fichas com dados de segurança de produtos químicos e de matérias-primas, materiais de consumo e produtos. Pessoal, essa linha C, desse mesmo item, nada mais é do que a FISPIC, Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, onde são destacadas as características dos produtos. Então, você precisa, lá naquele item lá das exceções, quando a gente falou do inventário dos produtos, então você precisa fazer um inventário dos produtos e ver todos os produtos químicos que são comercializados no posto, tentar baixar na internet, ou a própria empresa, quando você adquire o produto, ela tem por obrigação mandar para você essa FISPIC. Então, você tem que anexar, ver todo, depois do inventário que você faz dos produtos químicos, você tem que pegar todas as fichas FISPICs dele e anexar nesse volume. Para isso, você cumprir o item, a linha 5 do item 20.5.2. Aqui eu coloquei só a título de curiosidade, mas todos, acredito, principalmente o pessoal que é da nossa área, sabe o que é uma FISP, sabe como ela é preenchida, são 16 itens, está toda aquela situação de uma FISP, tá certo? Então, faz o inventário de risco, faz o inventário de produtos, vê a quantidade de produtos que você revende lá na sua empresa e anexa também essas FISPs dentro do volume 1. A letra D, especificações técnicas dos equipamentos, máquinas e acessórios críticos em termos de segurança do trabalho, estabelecido conforme o projeto. Pessoal, aqui vamos organizar todos os desenhos esquemáticos, manuais, folhetos, especificações técnicas que deverão ser exigidas dos fabricantes. Quando você compra uma bomba de combustível, vem as especificações técnicas daquele produto. Quando você compra um filtro, quando você compra qualquer equipamento, principalmente os equipamentos
que trabalhe com eletricidade, que tenha a parte que precisa estar em área classificada, você tem que ter as especificações para poder anexar e cumprir essa linha D ainda do volume 1, certo? Então, entre em contato, se você não tem das bombas, dos equipamentos que você tem lá, se você não tem nem conseguir baixar pela internet, você tem que solicitar para anexar. Lembrando que esse material tem que estar em língua portuguesa, e é necessário que o fornecedor do equipamento disponibilize o material adequadamente. Esse aqui é um daqueles que não precisa assinatura, né? Você tem que conseguir ele, baixar na internet, tanto aquela questão das físicas também, não precisa assinatura, esse não precisa. O que precisa é ter uma pessoa na empresa que tenha conhecimento, geralmente da área de segurança do trabalho, que comece a preparar essa documentação, que comece a elaborar e juntar, fazendo uma garimpar todos esses documentos para ir anexando em um canto e preparando esse prontuário. A letra E, plantas, desenhos, especificações técnicas do sistema de segurança da instalação. Então, precisamos providenciar a identificação dos dispositivos de sistema de segurança existente da empresa, que tem como objetivo interromper ou reduzir eventos decorrentes de vazamento, incêndio, explosões. Então, alguns exemplos dessas plantas e desenhos é a questão das botoeiras de emergência, sistema de monitoramento, canaleta, localização do quadro elétrico, sistema de contenção. Então, você tem que ver essas questões. Se não existir, contrata um engenheiro para elaborar esses projetos e, com isso, você cumprir a linha E do item 20.5.2. Pessoal, até aqui estamos falando ainda do volume 1. Como eu disse lá no início, o volume 1 ele é o mais robusto. Não se preocupe que os outros volumes nós vamos conseguir aí passar em um tempo mais rápido e ele é mais simples, tá certo? Esse volume 1 é que ele é bem destrinchado. Então, precisa fazer a planta de drenagem de águas oleosas e caixa separadora de óleo. Essa caixa separadora é uma caixa... Vocês observam que nos postos de combustíveis existe uma canaleta que ela faz todo o perímetro daquele concreto polido que fica abaixo da cobertura do posto. Então, aquelas canaletas, ela recolhe todo o líquido que cai ali naquela parte polida, aquele concreto polido, e dali daquelas canaletas, elas são destinadas para uma caixa separadora de água e óleo, onde lá fica retido a parte oleosa e a parte de água é só solta na natureza, dependendo do posto, não sei como cada posto instala, às vezes para saneamento público, às vezes tem seu próprio saneamento, então, mas essa caixa separadora, ela tem que estar instalada para coletar toda a água, todo o líquido que cai ali no decorrer naquele concreto polido, certo? E essa parte que vai retendo essa caixa, dependendo do estado, tem a exigência da limpeza dessa caixa para poder você manter, é uma das obrigações para você manter a licença ambiental do posto em funcionamento. Então, toda essa parte, todo mundo que tem um posto, por exemplo, sabe que tem que ter um contrato com uma consultoria de meio ambiente e essa consultoria já tem todo o controle, aí deixa o maneio, quanto produto levou, tudo. Então, é uma parte mais do meio ambiente, certo? A planta do lançamento dos efluentes, planta de instalações elétricas relativas às botoeiras, é feito disso, né? Se a empresa não tem que pedir para fazer o projeto completo do posto, né? Faz logo, contrata um engenheiro, faz todas as plantas, tira o RT e fica bem fechadinho. Planta de instalação do sistema de monitoramento de bombas, tanques, e também aqui você vai anexar o projeto do Corpo de Bombeiros. Você pega uma cópia, ou dependendo da forma que você guarda o original nesse volume. Toda a parte que é aprovada pelo Corpo Bombeiro, esse projeto, onde estão os extintores. É raro o posto ter hidrante, né? Mas aí são situações mais complexas. Mas aí, como eu disse, né? Temos aí a parte das instalações 2 e 3, eu estou focando mais na instalação 1, que é onde eu tenho uma vivência maior.
E, por fim, identificação das áreas classificadas, certo? Aqui também é um outro projeto onde precisamos ter a questão das áreas classificadas, certo? Precisa ser feito um projeto de área classificada e ser anexado também. Certo? Para o atendimento a este item, utiliza a planta de locação, aquela planta que eu falei que a gente precisava fazer, onde estão indicadas todas as áreas acima descritas. Indique as distâncias ao redor. Então, essa parte do projeto de áreas classificadas, eu até coloquei aqui, ela é normatizada pela BNT, NBR 14.639. Aí lá ele tem os modelos, tem as distâncias, tem o raio que você precisa fazer. Sempre que tem um ponto, por exemplo, da bomba de combustível, aí tem um raio que precisa você determinar que aquilo é uma área classificada. Quando você determina que a área é classificada, geralmente áreas classificadas são áreas onde existem vapores inflamáveis, onde desprendem os vapores. Então, se a área for considerada como classificada, naquela área precisa colocar toda a parte de instalações elétricas dentro da conformidade para a área classificada. Então, as caixas de passagem, a tubulação, tem que ser tudo especial, porque não pode dar nenhum tipo de fagulha, faísca. Então, tudo isso é orientado aí pela NBR 14.639, ok? Com isso, nós fechamos o volume 1. Aliás, ainda tem aqui, né? Mas é tudo parte da área classificada, que aí ela é dividida em zona 1, zona 2, zona 3, é uma questão mais burocrática, que indo para aquela NBR 14.639, todas as informações que eu estou mostrando aqui com relação à zona e à divisão vai estar lá nessa NBR, e nessa própria NBR existem alguns modelos de áreas classificadas, de projeto, como se deve elaborar, aí tem o posto, tem a parte onde é geralmente a área classificada, por exemplo, aqui, ó, onde o caminhão descarrega e toda essa área aqui é considerada classificada. Então, tem todas as orientações, você só precisa seguir as orientações que estão na NBR.